mis queridos hermanos, alumnos del libro de Idache. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos entonces para nosotros iniciar nuestra clase sobre los libros históricos. Hoy nos toca hablar sobre el libro de Josué. Entonces vamos a hacer un panorama general solamente del libro de Josué. Entonces le invito para nuestra pantalla y que podamos desarrollar este estudio en el día de hoy. Nuestro tema a lo cual vamos a abordar es conquistas, porque este es el asunto lo cual Josué está abordando, sobre las conquistas. ¿Ok? Es, como nosotros habíamos dicho, entonces el paso de lo que fue el Pentateuco, la historia hasta Moisés, de los patriarcas, y ahora entonces el cumplimiento del pacto palestino. Entonces el Señor está dando una tierra a lo cual había prometido para Abraham. Luego entonces vamos a ver que el nombre de Josué, como ya habíamos dicho, él tiene su origen en el hebraico Yeshua, ¿tá? Yeshua, entonces, ¿qué significa Jesús o Oseas? Las tres palabritas tienen la misma raíz etimológica y todas ellas significan salvación. Josué, Oseas, Jesús. Entonces vemos una ligación entre el nombre de Josué con el nombre de Jesús, y la conquista es parte de una, como habíamos visto antes, del tipo y antitipo. Entonces nosotros vimos entonces Josué como un tipo del antetipo Jesús. ¿Ok? Entonces es la conexión del libro de Josué con el Nuevo Testamento y la conquista que el Señor tiene para su pueblo. ¿Ya? Entonces el mismo autor del libro es Josué mismo. ¿Ya? Y como vemos aquí, excepto el último capítulo. ¿Y por qué esto? Porque el último capítulo de Josué está registrando su muerte, y él no podría hablar sobre su propia muerte. Entonces, los demás capítulos es atribuido para Josué, y atribuido por la tradición hebraica. Entonces, hay un documento que chama-se Talmud, e este documento, ele é um documento muito especial da tradição hebraica, porque ele é respeitado por expertos rabinos teólogos, a lo qual estão confirmando então o que é as escrituras e a história hebraica sobre todas as coisas. E este mesmo Talmud, ele confirma então a autoria do livro de Josué para o mesmo Josué. Inclusive, o documento do Talmud, ele estava atribuindo Josué como uma sequência unida com o Pentateuco, não? Então, por sua cercania com Moisés, que foi o autor de los primeiros 5 livros. Pero, en el canon bíblico, então nós vemos como foi apresentado. Os 5 primeiros livros são os Pentateucos, no qual hemos estudado, e Josué, então, agora inicia os livros históricos, uma série de 12 livros. Já? Então, são 24 capítulos que vamos ver aqui no livro de Josué, 24 capítulos, sendo que os 23, então, por autoria de Josué. Ok? E vamos ver também o período da história no qual foi escrito este livro. Nós estamos falando de 1422 a.C., não? E estamos falando do século XIV. Então, um período posterior, como acabamos de ver, então, do surgimento da nação de Israel, por meio da promessa hecha por Abraão, todo o exílio que foi em Egipto, a liberação por meio de Moisés, agora, então, inicia um novo período, a lo qual o povo vai sair para uma conquista. Ok?
el personaje clave, ¿no? El personaje principal del libro es el mismo Josué, ¿no? Que es el gran conquistador, él es un general del ejército, él es un gran guerrero, ¿no? Pero fue una persona que en verdad, él salió de esclavo a un gran líder, él salió de un esclavo a un gran líder, porque ele era nada mais, nada menos que um escravo, pero vamos ver que ele vai cambiando de postura. Ele passa a ser um servidor de Moisés, ele passa a ser, então, auxiliar de Moisés, ele passa a ser um príncipe da tribo do qual ele é originário, e depois ele passa a ser o grande líder do povo de Israel, luego que Moisés descansou en el Senhor. El capítulo 1 del versículo 8 va a confirmar el llamamiento de parte de Dios por parte de este varón Josué. El lugar clave del libro es Canaán, porque es esta tierra que está siendo conquistada. Entonces, Canaán es un local muy importante porque, en verdad, como ya hemos visto en otras clases, Canaán, en donde después va a surgir entonces Jerusalén, este es el ombligo del mundo antiguo, es decir, era un lugar céntrico, en donde nosotros vamos ver a la izquierda las tierras de Europa, ¿no? A su derecha a las tierras de Asia, ¿no? Para arriba vamos ver todo lo que es el mundo, como hoy en día tenemos Rusia, y para abajo todo lo que es África, ¿ya? Entonces Canaán era el ombligo del mundo, un local céntrico para todo el episodio, a lo cual vamos ver narrativos de la historia hebrea y del pueblo de Dios. La palabra clave, como hemos dicho, es conquista, porque la tierra está por ser conquistada. Dios había hecho una promesa, entonces, de que había un pueblo, ¿verdad? Que una nación surgiría, y esta nación necesitaría territorio para expandir. ¿Ok? Entonces, aquí Josué capítulo 1 y 6. Deus está dizendo para su servo para ser fuerte, para ser valiente, ¿no? Para comandar su pueblo, entonces en lo que iba a ser el tomar la posesión de la tierra prometida, ¿ok? Y que fue prometida a sus antepasados. Entonces, habería que existir de parte del mismo Josué um esforço, uma valentia para ir de encontro a la promessa a lo cual Deus havia dado para ele. E muitas das vezes, as pessoas hoje em dia também acabam vivendo a mesma situação de não desfrutar de aquelas promessas que Deus lhe ha dado, porque ele não tem valentia lo suficiente, força lo suficiente para ir ao encontro da promessa hecha. Muitas pessoas têm nada mais a promessa, morrem com a promessa, pero não têm a iniciativa de ser fortes e valientes e de ir ao encontro do que Deus lhe havia prometido. Que em tu vida não seja diferente de lo que foi na vida de Josué. Recorde-se as promessas que Deus te ha hecho e vaya de encontro a ella com fé. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver el contexto de los israelitas y de la tierra prometida. Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de este contexto? Dios está despertando su pueblo por medio de Josué a vencer su propia incredulidad. ¿Ya? Porque muchos y una generación entera había muerto y fallecido en el desierto. Una generação inteira havia falecido no deserto. Uma nova geração se levanta para conquistar a terra prometida. Recorde-se de quando Josué foi levantado como príncipe para ir mirar a terra, el pueblo, ou seja, 10 príncipes se haviam levantado dizendo que não poderiam conquistar. Pero Josué e Caleb, estes sim disseram, não, vamos, entremos e possuemos a terra. Tanto esse Caleb é uma outra figura que aparece no livro de Josué, conquistando e tendo a possessão de todo o território de Hebrón como um regalo de parte de Deus por la fé que ele tuvo e por la visão que ele tuvo de não se ver a si mesmo como um gusano, pero sino como um príncipe de hecho e um conquistador. Então, eles vencem a incredulidade, vence toda a situação de uma geração que morreu no deserto,
se acercan a la tierra prometida, van a las conquistas de la ciudad de Josué, de la ciudad de Ai, y así van avanzando en las conquistas, ¿ya? Y por medio del líder que foi designado, que foi Josué. Então, como vamos ver isto? Vemos então os israelitas vencendo seu próprio medo, não? Vencendo a morte de uma geração, começando a ter vitórias pós-Moisés, é decir, as vitórias anteriores estavam todas depositadas na intimidade que havia Moisés com Deus. Pero agora eles estão, então, tendo suas próprias vitórias com um novo líder. Agora estão administrando suas próprias falhas, como por exemplo, quando saem da conquista de Jericó e que vão para a cidade de Ai, o anatema de Acã, eles vão aprendendo com suas próprias falhas e vendo que é necessário obedecer a Deus para ter o benefício da terra, para ter o benefício de lo qual Deus lhe havia prometido para eles. Já? Então, vamos ver então. Josué sendo desafiado, já? Os israelitas mesmo tendo conflito sobre entrar, possuir e conquistar a terra. Temos os pueblos vecinos, quando iam guerrear contra os israelitas, já iam com medo por la fama que tinham sobre o povo de Israel. Já, desde as experiências de Josué com Deus e a confirmação do versículo 9 do capítulo 1, que é que Deus estaria com Josué, assim como estuvo com Moisés, o povo começa a respeitar Josué como um grande líder. Agora está o desafio gigante de conquistar a terra, pero dentro deste desafio, Deus começa a obrar milagros e, por exemplo, coisas sobrenaturais acontecem, como os muros de Jericó que se caem, como, por exemplo, Josué com suas mãos levantadas, com a lança nas mãos, e mientras ele está com suas mãos levantadas, a cidade de Ai está sendo tomada e destruída. Então, e também o desafio de ser fiel a Deus, como o caso do anatema, que já hemos citado, hemos dicho, e com isto o peligro de desobedecer a Deus, porque na desobediência eles tinham derrota, na obediência eles tinham vitória. Já? E também as astúcias de los gibeonitas, que foram aqueles que terminaram por se infiltrar no meio do povo de Israel. E por infiltrar-se no meio do povo de Israel com astúcia, eles terminaram por trazer depois consequências desastrosas para o que foi a conquista da nação de Israel. Já? Então, este é um pouquinho de la síntese de lo que foi este acontecimento. Já? Então, para poder iniciar, temos um problema, que é Moisés está morto e Josué tem que tomar a postura de líder. Ele é desafiado a ser líder do povo. Já? Então, eles têm que preparar para atravessar o rio, que foi o rio Jordão, para possuir a terra prometida. E já aí também o desafio, não, de por meio da arca da aliança, o Jordão abrir-se diante de los ojos de ellos, para que também pudesse ser comprovado a presença de Deus com eles, assim como foi com Moisés. Já? E aí nós outros teremos então os temas principais deste livro. E quais seriam os temas principais deste livro? Então, a conquista da terra prometida. Então, apesar da vitória, a conquista é incompleta, ou seja, não conquistaram todo o território. Já, a dádiva de Deus, a distribuição depois da terra para as tribos, e as tribos tinham sua possessão. Então, uma herência, não, de Deus, que foi condicionada à fidelidade a Deus. Então, e Deus cumprindo sua promessa, que era de conquistar a terra. ¿Por quê? Porque havia uma aliança e o povo agora pode descansar na presença de Deus dentro da terra, no qual lhe havia prometido antes de sair do Egito, que seria a terra que emana a leite e a miel. E aqui, por último, a divisão do livro. Então, de los capítulos 1 al 5, preparando as nações, preparando la nación, ¿no? Preparando la nación,
para esta conquista, del capítulo 6 al 12, derrotando al enemigo, ya, del 13 al 22, entonces, tomando posesión de la heredad que Dios le había dado, y del 23 y 24, entonces el renuevo de alianza con Dios. Entonces, el libro está dividido en 4 partes, preparando la nación para la conquista, un periodo de un mes, entonces, derrotando al enemigo, 7 años, apropiándose de la heredad, o sea, tomando posesión de la tierra, 8 años, ya, y el renuevo de la alianza con Dios, ya. Entonces, es importante que también podamos tener en mente, hermanos, que después de preparación, de batalla y de victoria, es importante siempre renovar alianzas, estar siempre renovando nuestro compromiso con Dios. Hay personas que es fiel a Dios en la preparación, hay personas que es fiel a Dios mientras está en lucha, en guerra, él ayuna, él ora, él busca del Señor, pero después que él recibe la heredad, después que él recibe la bendición, se olvida de Dios. Y esto fue infelizmente lo que pasó también con el pueblo de Israel. Que no sea lo que pase con nosotros. Aquí vamos seguindo con este estudio Hibridati. Los estudios, mis queridos hermanos, sobre libros históricos, estamos abordando el tema sobre el libro de Josué. Un análisis sobre este libro. Va a estar abordando los recomienzos entonces del pueblo de Dios. Es un reinicio no para el pueblo de Dios. Está hablando entonces lo que es la culminación, o sea, la etapa completa de lo que fue el resgate del pueblo de Israel del Egipto. Porque recuerde-se que eles haviam salido da servidumbre, estavam peregrinando por el desierto, pero haviam salido em direção de uma promessa que Deus havia dado, a terra prometida. Então, em Josué vemos cumprir-se a promessa, então, do resgate completo. Já o êxodo, a salida para onde? Aqui está a chegada. Chegaram. Josué, então, é um tipo do Senhor ressurgido. Então, vamos ver, Josué está, então, trazendo esta expectativa de liderazgo, porque havia perdido essa expectativa há anos atrás com gerações passadas com Josué, não depois com Moisés, e agora Josué vai resgatando este liderazgo que Deus vai prometendo para seu povo. E o livro de Josué, então, é comparado também com o livro de Efésios, no Novo Testamento, por toda também o contexto não somente literário e de compromisso com Deus, de obedecer-lhe a Deus, de escapar-se do anatema, de não ter compromisso com a desobediência, sino que também com o contexto de persecução. Não? Éfeso estava os irmãos allí sofrendo alta persecução do Império Romano. E aqui nós outros vemos os pueblos vizinhos perseguindo o povo de Deus. ¿Ya? Aquí también tenemos entonces las exhortaciones que tiene entonces a los cristianos para prepararse, para entonces avanzar y para poseer. Vamos después hablar un poquito sobre esta posesión, poseer, tomar la iniciativa de adquirir algo a lo cual Dios te está prometiendo. Entonces, lo que podemos decir también que em Josué vamos ver a obediência como algo especial, como algo indispensável para a vitória do povo de Deus neste livro. Já? Então, aqui vamos ver que há uma terra, existe um ordem de entrar e também, meus queridos irmãos, existe Deus lhe dando, então, vitória, pero condicional. E a condição é a obediência. Então, há uma terra para ser conquistada, pero o povo tem que tomar a iniciativa de entrar e possuir. Já? E aqui, então, está. Diferença entre a palavra heredad e a palavra possessão. Posse, já? Heredad e possessão. Então, a heredad foi uma livre dádiva de Deus. É decir, Deus dijo, eu lhe estou dando isto. É uma consequência de pertenecer. O que é uma heredad? Uma herencia. Uma herencia é o que você vai deixar para tu hijo. É o que tu padre deixou para ti. Então, é livre, é uma dádiva.
¿Ya? ¿Cuál fue la heredad para el pueblo de Israel? Entonces, toda la tierra a la cual Abraham había visionado. Abraham había visionado, había pisado, había estado ahí. Pero ahora, hay una otra cosa, que es poseer. Entonces es tomar posesión por fe. Es creer en la palabra que Dios le había dicho, ir y tomar posesión de lo que el Señor le había prometido. Entonces la promesa, ¿cuál era? Que todo lugar que pisar la planta de tus pés, isso será vuestro. Entonces, ahora está la hora de tomar la conquista. Y muchas de las veces, vuelvo a decir, el pueblo de Dios hoy en día también está entre estas dos palabritas, está en el medio. No ha tomado posesión todavía de su heredad. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son nuestras heredades en Dios? En el cristianismo, ¿qué herencia tengo de Dios, de parte de Cristo, ¿no? Del Evangelio? ¿Qué es de bendición para mi vida? Entonces, por fe, tenemos que tomar posesión de todas las cosas que Dios nos ha prometido. Y una de las personas que más fue beneficiada de esto fue el mismo Josué, por ejemplo. Porque él serviu, pero él también fue bendecido. Y como acabamos de decir anteriormente, Josué va de esclavo a un soldado, de un soldado a un siervo a un espía, y de un espía a un sucesor de Moisés y a un gran líder del pueblo de Israel. ¿Ya? Si vamos a pensar en conquistar la tierra, tenemos que pensar en Josué. No habería conquista si no hubiera este gran general de batallas de guerra que fue Josué, que en verdad era un servidor, era un esclavo. Pero Dios le fue dando este crecimiento, desarrollo para poder ser un gran conquistador. ¿Ya? Entonces, esto por este tiempo, pero queremos ahora hablarles un poquito desde la óptica y la perspectiva de Hof. Entonces, yo quiero hablarles aquí, a ver, déjame que me prepare aquí, para hablar entonces de la perspectiva entonces de nuestro autor, de nuestro libro texto, ¿tá? Que es Pablo Hof, La Conquista de Canaán. Entonces, como ele vai abordar este assunto no qual nós outros acabamos de ver? Entonces, ele vai hablar, entonces, una vez más, sobre el significado del nombre Josué, ¿no? Que es Jehová es salvación. Y vamos ver que Josué era un hombre de un carácter firme, un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre que caminhou junto com Caleb, ¿no? Y cuando foi buscar los informes sobre cómo estaba la tierra de Canaán, que foi um grande companheiro de Moisés e com isso desarrollou também uma intimidade com Deus por meio de haber aprendido com Moisés. Ele vai abordar a questão de la fecha, hablando exatamente como acabamos de dizer, sobre o pensamento que tem esse documento Talmud, de que o documento ele poderia ser parte então do Pentateuco, que seria então um hexateuco, não? Pero foi então desassociado para ser o que é o livro de Josué e o que representa para nós outros. Já? Então, também está confirmando lo que é a idade temprana de la escrita deste livro allí para os anos 1400. Já? Então, século 14. E lo que ele vai falar é sobre a autoria, é porque, por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, vai aparecer a expressão nós outros, então no plural, e por lo tanto dando a ideia de que o autor foi o mesmo Josué que havia participado da escrita do livro, tendo a exceção do final do livro, porque no final do livro, como acabamos de dizer, vai aparecer então a morte de Josué, por lo tanto, alguma outra pessoa lo ha escrito, ¿ya? Entonces, también lo que podemos abordar aquí es que el contexto lo cual, y esto nos va a aportar Pablo Hof, es que el contexto lo cual está siendo dado para la conquista de la tierra de Canaán, es un contexto lo cual los cananeos, el pueblo que tenía la posesión de la tierra, era un pueblo politeísta, es decir, ellos adoraban varios dioses, era un pueblo idólatra,
Era um povo que em sua idolatria também tinha uma mescla terrível, verdade, de dioses e de liturgia, é decir, tinha profanações, tinha imoralidades, tinha hasta mesmo assassinatos involucrados em lo que era a adoração de seus deuses. E Deus então vai demarcar isto muito exclusivamente para seu povo de Israel, para não ir em pós de eles, não seguir seu caminho, não estar em lo que eles andavam. Já? Então, aí temos um problema que muita gente vai estar falando. Como Deus, um Deus de amor, vai dizer a seu povo que entre esta terra, que era a terra de los cananeus, e les manda matar. Então, a aniquilação de los cananeus é um problema aqui apresentado também. Vamos ver isso registrado no livro de Números, não? De Deuteronômio, no que é a possessão da terra de parte de este povo chamado los cananeus. Já? Então, como pode ser que isto aconteça? Então, Pablo Hoff está dando aqui algumas razões por as quais este povo foi aniquilado. Primeiro, ele vai dizer que foi um castigo divino para os cananeus. E por que um castigo? Por sua imoralidade, por sua maldade, por sua idolatria. Já? Então, por esta razão, Deus está dando também um castigo, um juízo de Deus para este povo. Já? Segundo, que Deus ha hecho isto também foi para fazer uma proteção a Israel, uma proteção ao povo de Deus. E por que uma proteção ao povo de Deus? Para que eles não pudessem contaminar-se com este povo, não ter seu exemplo de eles em nenhum segmento da vida, nem social, nem espiritual, nem político, nada disso. Pero foi exatamente o que o povo terminou por fazer, como hemos dicho, por la astúcia de los gibeonitas que acabaram infiltrando-se no meio do povo de Israel. Já? Então, nós outros podemos ver também que o propósito de Deus, e aqui nos apresenta ele Pablo Hoff, que é, então, também gravar na mente dos israelitas as consequências de seu pecado. Então, como Deus puniu o povo por la imoralidade que eles tinham, e estou falando do povo de Canaã, isto quedou como uma enseñança para o povo de Israel, mostrando-lhes que eles não deveriam fazer o mesmo, porque a consequência também ia vir sobre a vida de eles. Okay? Assim como as epístolas paulinas, ela tem um motivo para que ela seja registrada, escrita, os livros históricos também teriam uma razão de ser. Também necessitam um propósito para o qual o autor parou e pensou em escrever. Então, o primeiro propósito que nós vamos relatar aqui, então, é a mesma história da conquista de Canaã que necessitava de ser estabelecida. Não? Então, é um povo que está passando de ser um povo nômade, de um processo de tribos, para uma nação. Uma nação está nascendo. Então isso tem que ser registrado. O livro está com esse propósito. Já? Nós também demonstrar a fidelidade a Deus para com seu povo em cumprir uma promessa hecha. Então esse propósito também é demonstrar que Deus é fiel. Há um Deus que tem uma relação com seu povo e este Deus é fiel para cumprir com o que ha dicho. Já? Também para revelar e assegurar para o povo de Israel e para nós outros, hoje como cristianos, que Deus é um Deus santo. A santidade de Deus, ela está aqui sendo revelada de uma maneira muito especial. Já? Porque é por meio de uma relação com a santidade de Deus que o povo vai conquistando e tendo vitórias. Outro assunto aqui que Pablo Hoff vai abordar é da temática. Então, a conquista de Canaã, tá? E o estabelecimento de Israel em uma terra no qual Deus lhe havia prometido. E também quero destacar aqui o bosquejo do livro, desde a óptica, então, também de Pablo Hoff, que é do capítulo, ele divide da seguinte maneira, não? O livro, do capítulo 1 ao 12, a conquista da terra prometida. E del 1 al 12, ele faz uma subdivisão, então, com os preparativos da conquista, já, e também as campanhas, não? Que é cada guerra, cada batalha, cada ida e volta do povo para ir conquistar e ganhar. Já?
el reparto de la tierra de Canaán, que está del capítulo 13 al 21, a lo cual va repartindo, cada tribo va quedando con su posesión, con su territorio, y por final los capítulos 22 y 24, que vendría a ser el fin de la jerarquía de Josué, que en la primera división nosotros vimos como un renuevo de alianza. Bueno, mis queridos hermanos, yo les había dicho que el libro de Josué también tiene un comparativo con el libro de Efesios. En Efesios, Pablo también va a hablar sobre los lugares celestiales. Entonces está todo aquel conflicto que habíamos dicho, la persecución, todo aquel contexto. Pero Pablo está llevando el pueblo de Éfeso a estar en los lugares celestiales en Dios. Entonces los lugares celestiales del libro de Efesios sería comparado con la tierra prometida, la tierra de Canaán, a lo cual el pueblo de Israel que estaba en el desierto, estaba saliendo de Egipto, está saliendo de la servidumbre, ahora viene a una libertad, pero no solamente a una libertad, pero a un lugar de descanso, a un lugar en donde puede disfrutar de leche y miel, puede disfrutar de paz. Bueno, en la vida cristiana, nosotros también estamos servos del mundo, ¿no? Siervos de el Egipto, el mundo. Ahora, passamos por dificuldade, passamos por el desierto, passamos por um processo liberador, pero Deus também nos promete um lugar de descanso. E este lugar de descanso no cristianismo é Cristo, é estar na presença de Deus. À medida que vamos dentro desse processo de nascer, crescer e madurar, avançando na presença de Cristo Jesus, desfrutando de sua comunhão com Ele, nós outros vamos então tendo esta seguridade de estar neste lugar que Deus tem preparado para nossas vidas, por lo tanto, para a sua vida como um cristiano fiel ao Senhor. ¿Ya? E aqui concluindo com o pensamento de Pablo Hoff, ¿no? Me gostaria de pedir que você pudesse completar para entregar na próxima classe, então, al final del capítulo, la primera pregunta, que es las preguntas de introducción al libro de Josué, conteste poniendo verdadero o falso. ¿Ok? Solamente esta parte, usted por favor complete y después nos va a entregar esto individualmente. ¿Ya? Bueno, la conquista de la tierra prometida, y aquí sintetizamos dentro de lo que es y lo que fue la propuesta de Pablo Hoff de la división del libro, del capítulo 1 al 12, la conquista de la tierra prometida. Primero, el periodo de preparativos. Entonces estamos viendo Josué, ¿no? Y los preparativos, que es la transición que fue el liderazgo personal de parte del mismo Josué para ser el líder, pasando de Moisés para Josué. También la preparación del pueblo, que passa a ser um pueblo nômade a um pueblo guerreiro, um pueblo conquistador, a um pueblo que vai para a frente de batalha. Um pueblo que venia de uma mentalidade de servidumbre, uma mentalidade de escravo em Egipto, para agora ser um senhor de terra, para ser alguém que está em possessão, para ser alguém que sai de cola para a cabeça. Então, há que haver toda uma preparação de parte de Deus para que seu pueblo pueda cambiar, não somente seus pensamentos, mas também sua atitude, ¿verdad? Y también su práctica de fe, ¿ya? Entonces, para preparar para entrar na tierra, entonces, ellos van a tener experiencias, como por ejemplo el cruzar del Jordán. El Jordán se abre como también fue con el Mar Rojo. Entonces ya van a tener experiencias vivencial con Dios, ¿no? Pero también tienen experiencias negativas, como foi os gibeonitas entrando no meio do povo e se infiltrando e trazendo prejuízos para o povo de Israel. Já? Também vamos ver as mesmas experiências por aí que foi tendo Moisés, foi repetida na vida de Josué, como também o envio de los espías, que Josué também vai fazer esta prática, pero com respostas diferentes, com posicionamento diferente, porque o povo está aprendendo com sua experiência passada, não com sua própria história. Então, o passo do Jordão foi importantíssimo dentro de isto, porque o passo do Jordão ele vai
trazer autoridade para o líder Josué frente ao povo. O povo vai ver que de hecho como foi com Moisés, estava sendo o Senhor com Josué, e também para desarrollar o povo hebreu na intimidade com Deus, na segurança de sua ação de agir por delante, como também passou com os muros de Jericó, não? E também para deixar o inimigo atento e sabedor de que Deus estava batalhando a guerra, então, para seu povo. Esta preparação, então, ele já preparou não somente ao povo de Deus, como também preparou seus inimigos para entender que Deus estava sendo com seu povo, já? Deus estava sendo com o povo de Israel. Então, isso também deve ser um exemplo para nós outros, porque antes de você ter grandes conquistas, Deus te quer preparar. Preparar com experiências, preparar com obediência, preparar com segurança, sincronia, pueblo líder, líder pueblo e tarefa, verdade? Então, que Deus pode ajudar-nos em nossas preparações hacia o que Ele tem para nossas vidas. Pero luego vem a segunda etapa, del capítulo 6 al 12, que são as campanhas. Então, a tomada de Jericó. E na tomada de Jericó, então nós vemos então que o povo tinha esta segurança de que isto ia suceder, porque desde que vão os espias já vão tendo esta segurança de que Deus lhe ia dar esta terra, mas era uma terra que havia um muro, havia uma dificuldade grande para entrar. Mas não foi a força do exército que deu a vitória, foi oração. O povo teve que andar em derredor do muro, adorando a Deus, cantando, no sétimo dia, com um grito de vitória, e caem todos os muros. Diretamente, a vitória vinha de parte de Deus, e não da força do exército. Por lo tanto, uma vez mais, Deus está assombrando seus inimigos, para que possam eles ver que Deus está peleando a guerra de Israel. Na tomada de Ai está o episódio de Acã, que foi duas tentativas, pero como em Jericó, Acã havia quedado com anatema, com coisas que não era para quedar para eles, então, allí eles tiveram derrota, ok? Pero a segunda vez, agora depois que Josué quitou o anatema do meio do povo, matando todita a família de Acã e Acã junto com eles, então foi abolido, foi eliminado o anatema, o problema, a desobediência, eles vão seguir para a conquista e vence a cidade de Ai. De agir por delante, em todos os demais registros do livro, vamos ver então os territórios sendo conquistados, guerra pós guerra, batalha pós batalha, e o Senhor trazendo vitória para o seu povo. Uma das coisas que é bem marcante nas campanhas é o episódio de Ebal, quando Moisés, allá atrás, havia hecho passar o povo sobre o monte Ebal e Gerizim, e ha hecho lectura de la bendición y la maldición para que o povo pudesse saber o que iam querer para suas vidas, a obediência ou a desobediência. Então, com a obediência, a bendição, com a desobediência, a maldição. E cada vez que obedeciam, tinham grandes vitórias. Desta maneira, todo o território de Canaã foi conquistado por el povo hebreu. Eles partiram desde Berseba, a parte inferior do mapa, e foram seguindo, até as partes mais altas, que é Gades e Datã. Eles vão não somente conquistando tudo isto, passando por estas terras, em donde muitas vezes haviam caminhado, pero sem ser possuidor de ellas, como desde Abraão já havia caminhado por essas terras, pero agora es conquistando, derrotando os inimigos e tomando possessão de ellas. Na parte mais inferior do mapa, o que vamos ver é então Berseba, e na parte mais alta, Datã, ou seja, Dan, em donde o povo está tendo grande conquista, já e conquistando todos os territórios, e depois vai haver a distribuição. Já para concluir, meus queridos irmãos, aqui nosso estudo sobre esto, entonces vienen las consecuencias, la segunda parte de la campaña, foi a consequência do povo que quedou infiltrado, que foi os gibeonitas, não trazendo dificuldade relacional com o povo, porque acaba trazendo suas costumbres que haviam tenido como povo idólatra,
pero também o reparto da terra. Dentro do reparto da terra nos hace também recordar a bendição de Abraão, não, para seu filho, não, e as bendições foram sendo repetidas. E quando chega em Jacó, ele bendice seus filhos. E na bendição vemos que cada um recebe sua heredade. E aqui vemos que a tribo de Levi não recebe heredade. Essa é a parte que mais queremos destacar. E por que a tribo de Levi não recebe heredade? Porque los levitas sua heredade espiritual é servir as demais tribos desde o quesito espiritual. Então, eles têm que servir as demais tribos. Não têm terra, não têm possessões. Mas todas as demais tribos têm a responsabilidade de cuidar da tribo de Levi para que não lhe falte nada. Não? E eles puderam dedicar-se totalmente ao serviço espiritual sacerdotal do povo de Israel. Do livro del 22 al 24. Então, este renovo de aliança, como hemos dicho, e também fim da refatura de Josué. Então, o que vamos ver? Nós vamos ver neste período, então, as despedidas de las tribos transjordânicas, porque como foi grande o território, então, algumas quedaram apartadas do outro, e o que dividia era el Jordão. Então, umas quedaram para um lado, outras de outro. E por mais que estavam geograficamente distintas, o plano de Deus sempre foi que fuera um solo pueblo, um solo pueblo. Depois nós vemos a questão da divisão e tudo isto. Pero isto não era o propósito de Deus, não? E quando digo divisão da monarquia, verdade? Já. Agora, neste período final, Josué então reúne os líderes e lhes dá conselho. Josué está percebendo que seu tempo final está chegando. Josué vê que seu ministério está por acabar. Então, junta os chefes do povo e lhes dá ordens de seguir fiel a Deus, de seguir fiel a los mandatos de Deus, porque aqui vemos a transição de lo que foi o livro de Josué a lo que vai entrar depois na próxima classe, o período de los jueces. Já? Então, Josué está dando esta despedida, pero hacen recordo ao povo que não deve apartar-se do livro da lei e que allí devem obedecer os mandatos, o qual Deus havia dado a Moisés, seu servo. Pero não somente isto, que ele vai trabalhando então também por meio de los ancianos de Israel, como jefes e oficiais do povo, não, organizando a nação de maneira também política. Então, quem eram os líderes em Israel? Eram os ancianos. Eram aqueles que tinham também a responsabilidade de ministrar espiritualmente, também tinham que organizar o povo, porque desde que o povo era um povo nômade, Deus se preocupa com eles também questões sociais, políticas e espirituais. Aqui não é diferente. Josué então está dando a cargo dos ancianos, então esta responsabilidade de ministrar o povo de Israel. E aqui vamos ver então que ele hace uma declaração muito especial quando ele reúne o povo e disse: bueno, ustedes van a ver quem van a servir. Se van a servir al Deus de vossos padres, ou se van a servir al Jehová vuestro Deus. Ele disse: eu sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos al Senhor. Então ele toma uma decisão, uma postura, pero também põe ao povo que puedan decidir por servir a Deus e obedecer-lhe. Pero as consequências também são apresentadas, que é de obedecer e ser bendecidos, como em Baal e Jerezim, não? E de desobedecer e sofrer a consequência deles. Infelizmente, a história sequencial vai mostrar que o povo termina desobedecendo, termina por entrar em um período de altos e baixos, desnível tremendo e com consequências terríveis também para suas vidas. Já? Então, isto foi nossa classe, meus queridos irmãos. Que o Senhor les bendiga muitíssimamente cada um de vocês e que pueda ser de bendição para cada um de vocês. Eu já tenho preparado para vocês aqui os trabalhos práticos desta matéria, a lo qual vai estar sendo disponibilizado no grupo em um documento para que vocês vejam. Então, cada grupo 1, 2, 3 e 4, já tem sua tarefa
elaborada. Qualquer dúvida pode ser contato com nós outros. Que Deus lhe bendiga muitíssimamente para a glória de Cristo Jesus.